Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, 11º domingo do tempo comum, dia 16 de junho de 2024, e hoje, logo mais, estaremos junto com os homens do terço da área pastoral em Pau d'Arco, aqui no Pará. Então, tem um encontro do terço dos homens, seremos um dos pregadores e estaremos lá. Então, você, homem de Redenção, de Rio Maria, de Xinguara, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, que se faça presente nesse encontro junto com os nossos irmãos. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo do 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Ele só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho de hoje, Jesus vai comparar o reino dos céus nos contando parábolas. Os discípulos não tinham pleno conhecimento daquilo que Jesus falava, nem as multidões. Por isso que Jesus usava uma linguagem que era perceptível, que as pessoas compreendiam, porque era algo do dia a dia, como plantar, esperar o tempo, preparar a terra, plantar, a planta crescer e chegar o momento da colheita. Assim é o reino dos céus. Nós precisamos do reino dos céus para agir na nossa vida, para vivermos a graça do reino dos céus. É como uma planta. Nós precisamos que o nosso coração esteja preparado, que a terra seja boa do nosso coração, para que a palavra de Deus seja semeada em nossa vida e que nós possamos dar os frutos que Deus espera de cada um de nós. Mas esse tempo, muitas vezes, ele pode ser demorado, porque nós temos que esperar essa planta crescer. Assim é o reino de Deus crescendo na nossa vida. Tem o tempo, tem as fases, tem aquela parte do momento que a palavra de Deus é plantada, ali nós nos despertamos, ali temos a sede de estar ali na igreja, depois nós queremos nos aprofundar e depois nós saímos em evangelização. Assim foi Jesus com os discípulos. Ele preparou o quanto os discípulos, de anunciando o reino de Deus, lhe revelando as coisas que muitas vezes não compreendia, os preparando para o momento da sua crucificação, morte, ressuscitação e ressurreição e ascensão aos céus, até que chegou o momento dos discípulos saírem para anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Mas muitas vezes nós nos empolgamos muito e queremos já sair anunciando a palavra, já queremos sair produzindo os frutos.
e muitas vezes não estamos preparados. Assim, nós devemos ser. A palavra do reino de Deus é como esse grão de mostarda que Jesus nos fala. Muitas vezes é como uma palavra bem pequena, mas que toca o nosso coração e transforma a nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Estar com o nosso coração pronto, com o nosso coração preparado para vivermos as graças do reino dos céus. E cada dia, nesse caminhar, nós vamos aprendendo, iluminados pelo Espírito Santo, para que nós caminhemos nessa vida, dando testemunho verdadeiro da palavra de Deus, deixando de lado o pecado, aquilo que nos leva a pecar, para caminhar nos caminhos do Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações, iluminados pelo Espírito Santo, termos pleno conhecimento da palavra e do reino de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.